Exposição hoje é permanente. Todo dia, você querendo ver uma exposição, você vai. Uma, duas, três, muitas exposições. Naquela época, não. Naquela época, as exposições eram mais raras. Mas tinha sempre o Salão de Abril e tinha vários outros salões no transcorrer do tempo, do ano, né, de artistas que vinham por aqui, de passagem, de artistas que moravam aqui, faziam sempre as exposições. E eu sempre ia a essas exposições que aconteciam. E eram exposições que geralmente a gente assistia, porque geralmente eram no centro da cidade. E era mais fácil da gente ir. O primeiro salão eu participei como aluno da SCAP, aluno desse curso livre de desenho e pintura, participando do Salão de Abril, como aluno. Em seguida eu comecei a participar concorrendo ao salão. E aí eu fui participando dos salões de abril subsequente. E ontem eu estava até dando uma entrevista para a moça lá, né, e explicando para ela, olha, eu tenho um envolvimento afetivo com o Salão de Abril muito grande. Eu participei do Salão de Abril em todos os níveis de salão e de situação minha. Participei como aluno do curso livre de desenho e pintura. Participei concorrendo ao salão. Participei como presidente da SCAP, que organizava o salão. Participei em sala especial. Participei de júri. Participei em todas essas realizações, né? Então, eu tenho um envolvimento afetivo com a SCAP muito grande. O que eu acho que falta a esse pessoal que organiza o salão, que se encarrega do salão hoje, é que não tem um envolvimento afetivo, né? Olha, a SCAP era quem fazia o Salão de Abril, a partir do segundo. A SCAP era os artistas. Os artistas, então, é que faziam o salão. Estavam fazendo um trabalho para eles, né? Fazendo um trabalho para o meio. E esse trabalho tinha que ser feito com muito amor, com muita dedicação. E davam esse envolvimento sentimental muito grande do artista com o salão. Hoje em dia não tem isso. São pessoas que estão organizando e fazendo salão por conta de quê? Por conta de estarem numa posição que os obriga a essa realização. Além do Salão de Abril mostrar os trabalhos dos grandes artistas do Ceará, era uma amostra do que se fazia aqui em Fortaleza e o que também se fazia fora, até um certo ponto, devido vários artistas de fora participarem do Salão de Abril. O Salão de Abril era um salão nacional, sem dizer que era um salão nacional, porque abria para quem quisesse participar, né, com um critério muito bom de julgamento, porque era um critério de qualidade, julgamento pela qualidade do trabalho, e não por um figurino de trabalho. E tinha sua importância também quando atingia um meio, quando atingia um público, e fazia com que esse público se relacionasse com o mundo artístico. Fazia com que esse público
também desenvolvesse o seu nível de gosto ao contato com os bons trabalhos que o salão apresentava. E até mesmo quando o salão decaía um pouco, era bom porque ele dava um sinal de alarme, né? E levava isso a um movimento tendente a recolocar o salão no seu nível mais elevado. Era importante para a evolução artística do meio. Geralmente, o salão provocava uma agitação, vamos dizer, uma certa agitação entre os artistas. Agitação, às vezes, na expectativa de passar ou não passar na seleção, de participar do salão ou não participar, de ser premiado ou não ser premiado. Então, desenvolviam uma certa agitação no meio e, muitas vezes, uma certa revolta quando os artistas não conseguiam passar pela seleção, ou quando artistas que se achavam merecedores de prêmios não eram premiados. E muitas vezes isso gerava uma reação mais forte, ou mesmo a realização de um salão paralelo, como já houve salões dos recusados, onde os próprios artistas, né, compravam medalhas no mercado e eles mesmos julgavam os trabalhos e premiavam esses artistas desses salões que eram formados por artistas recusados do Salão de Abril. E às vezes saía discussões, saía revolta, saía protesto. Eu me lembro que uma vez, uma candidata ao salão que não obtivera um bom resultado, ao ouvir uma palestra do Bent Miller, um crítico que veio aqui a Fortaleza participar do júri, e fez uma palestra para os artistas do Salão de Abril. E essa moça quase agride o Bent Miller. Com palavras ela agrediu, mas foi muito agressiva com o crítico. Isso às vezes porque esses candidatos recusados não tinham um certo senso de autocrítica. Ou se superestimavam, ou caíam mesmo no reconhecimento, mas mesmo assim ainda protestavam e ainda achavam que tinham sido injustiçados. Então o salão tinha momentos de calmaria, mas tinha momentos de turbulência, né? E assim o salão ia se desenvolvendo no tempo, com certos períodos de altos e baixos, tanto no seu nível como na sua repercussão junto ao meio, artístico ou não. O salão teve uma função muito boa, que foi essa, né? De colocar arte e artistas frente ao público. Então o salão mostrava aos artistas, através do julgamento pelos seus críticos, né, a possibilidade que eles tinham, que eles poderiam ter, de ir mais adiante na carreira artística. Era uma das virtudes do salão incentivar o artista
e reconhecer o valor desses artistas, podendo conduzi-los mais à frente, como eu falei, nesse caminho da arte. Às vezes, havia parcialismo no julgamento por parte de comissões de premiação, de seleção, quando vinham críticos de outros estados e possuíam esses críticos amigos candidatos à participação do salão. Então, houve até um certo salão em que um dos participantes da comissão de seleção me disse depois que um dos jogadores, que era um crítico vindo de fora, havia dito: olha, eu tenho os meus candidatos e se você votar nos meus candidatos, eu votarei nos seus. Era uma troca, né, para conseguir fazer passar, selecionar ou premiar candidatos que aqueles jogadores já tinham de antemão. E, de um certo modo, em alguns salões, pesava mesmo a amizade de pessoas que participavam do júri com pessoas que estavam participando. Havia sempre um jogozinho que favorecia essa ou aquela pessoa. Isso era pacífico, existia. Agora, manipulação propriamente dita, não. Havia esse jogo de amizade, né? Mas manipulação, ou carta marcada, só agora há pouco tempo há um jogo de carta marcada. Não é desonestidade, mas é um critério que eu, do meu ponto de vista, considero errôneo. Então, eu quero explicar para não ficar uma coisa meio dúbia, né? É o seguinte: a organização do salão, de uns certos anos para cá, tem se manifestado a favor de um figurino artístico. Então, convida para participar da comissão de seleção e premiação pessoas que estão comprometidas com esse figurino. Quando é da seleção, essa comissão só aceita trabalhos que estejam dentro desse figurino. Pode o trabalho ser um trabalho bom, se não estiver naquele figurino artístico, naquele modelo, a comissão corta. E eu acho que esse não é bem o critério. E ainda mais porque o regulamento, ou o edital, como chamo hoje, não estabelece nas suas normas a exigência de um determinado figurino artístico. Esse figurino é imposto arbitrariamente pela comissão que é escolhida de propósito para executar essa tendência. E isso é o que eu vejo de mais prejudicial e de mais contrário a uma norma totalmente isenta de parcialismo.